Sejam muito bem-vindos a esta celebração, a Anunciação do Senhor. Pedimos pela nossa comunidade de Confraria Nossa Senhora do Carmo, pela nossa paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, pelo fim da pandemia e por todos nós. Maria é o exemplo número 1 de quem coloca em primeiro lugar a vontade divina. Sua fé e santidade profundas a fizeram exclamar: faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria concebeu o Verbo eterno, que saiu do silêncio do Pai e assumiu nossa vida inteira, encarnando-se entre nós. Bendito seja o Senhor, e bendito seja aquela que respondeu ao seu amor. Confiantes em Deus, iniciemos esta celebração cantando. Boa noite, irmão, irmã. Nossa Eucaristia de hoje na Igreja Católica, uma grande festa da Anunciação do Senhor. Por todas as intenções que vocês colocaram aqui no nosso grupo de intenção, pela Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, pela Confraria Nossa Senhora do Carmo. Sintam-se todos acolhidos. Hoje a gente reza de modo especial pelo Pedro, um grande amigo, grande irmão nosso, arquiteto. Ele fez a reforma da nossa igreja Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa grande reforma foi muito bonita, a fachada da igreja. Durante mais de um ano e meio, mais ou menos, a gente conversando, o escritório dele é aqui perto, aqui de casa, a gente conversando sobre como seria a igreja e a reforma da igreja. Então, o Pedro está na UTI, essa doença, Covid, na Unimed, desde domingo. Tem um grupo de amigos, irmãos dele que estão rezando. Quero dizer que toda a igreja, a paróquia também está rezando. Também a esposa dele, a Oceana, ela pegou a Covid. Conheci toda a família, né? Era amigo de toda a família, sou amigo deles. O filho dele também, que faz engenharia, esteve lá na paróquia, também ajudando na reforma da nossa igreja. Então, uma grande corrente de oração, muita força aí, Pedro, torcedor do Ceará, eu do Fortaleza, a gente brincava muito. Era o único torcedor do Ceará que quando o Ceará ganhava, né, que é difícil, ele mandava o bonequinho lá do Ceará. E eu não tinha raiva dele não, né? Outro torcedor do Ceará fazia raiva, ele não. Então Pedro vai sair dessa. A Santa Missa também na intenção do Pedro. E de todos os amigos dele, de toda a família, os irmãos. Conheci o Carlos, aí estou conversando com o Carlos
pelo WhatsApp. Então, sintam-se todos acolhidos e em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Alguns instantes de silêncio no nosso coração, pensando em nossas quedas, fraquezas, pecados, culpas, tudo que existe na nossa vida que é contra o Senhor, a graça do Senhor. Cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Agora o canto do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai.
Amém. Na glória de Deus, Pai. Amém. Na glória de Deus, Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. O Senhor nos deu grande sinal. A Virgem concebeu e deu à luz um filho. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que cumpre a vontade do Pai. Maria tem participação fundamental na história da salvação. Ouçamos com bastante atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou a Acais, dizendo: Pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acais respondeu: Não poderei, nem tentarei o Senhor, disse o profeta. Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que acheis pouco incomodar os homens e passei a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, porque Deus é conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura inicial é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 7. É uma profecia acerca de um sinal que o grande profeta Isaías anuncia em nome do Senhor. Inicia dizendo assim: Naqueles dias, nos dias do profeta, ano 700 a.C., o Senhor falou com Acais, dizendo: Acais era o rei de Israel. Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Então fala de um sinal. Quer provenha da profundeza da terra, debaixo da terra, o sinal. Quer venha das alturas do céu, o sinal. Então, é o Senhor quem fala através do profeta Isaías ao rei, dizendo que ele peça um sinal. Por que esse sinal? Porque a cidade de Jerusalém está sitiada e será tomada pelos assírios. Mas Acais respondeu. Então, era uma situação de guerra. Acais respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. O rei se recusa a pedir um sinal. Tá? O Senhor fala por intermédio do seu profeta, numa situação de crise, situação difícil, dizendo que o rei peça um sinal. E o rei diz que não pedirá um sinal. Então, o profeta Isaías fala: Ouvi então vós, casa de Davi. Os descendentes de Davi, Davi o grande rei de Israel. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Já que o rei não queria o sinal, o Senhor vai dar o sinal. O Senhor vai realizar aquilo que ele quer. O rei não quer o sinal, o Senhor dará o sinal. Acaba se fazendo a vontade do Senhor.
o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, então anuncia a uma virgem que vai conceber, mulher virgem que vai conceber, e dará à luz um filho, ele porá o nome de Emanuel, a palavra hebraica, Immanuel, conosco Deus. Im, com, é a preposição do hebraico, esse sufixo anu, o nu, é nós, e ele, Deus. Conosco Deus, Deus está conosco. Então, o Senhor manda que o rei peça o sinal, porque a cidade está numa situação difícil, ele não quis, o Senhor mesmo deu o sinal. Serve para nós hoje essa palavra, muito interessante. Primeiro é a anunciação do anjo a Nossa Senhora, hoje é a festa da Anunciação. Essa virgem é Maria. É muito claro aqui essa leitura, a virgem é Nossa Senhora, é Maria. Mas serve para nós, hoje nesse período de crise dessa doença aí, nosso irmão está na UTI, a gente pode pedir um sinal para o Senhor, pode confiar e o Senhor fará o sinal, fará o milagre, escutará a nossa prece, escutará a nossa oração. Então peçamos por todas as pessoas que estão doentes, que estão nos leitos dos hospitais, precisando de um sinal, de uma graça, de um dom, da intervenção de Deus. Com muita confiança, a leitura de muita confiança. E a leitura que fala da encarnação do Verbo, Cristo, esse menino, que irá nascer e nasceu, atento, porque essa profecia, 700 anos antes de Cristo, fala do menino que irá nascer e nasceu. Esse menino, ele tem poder para nos curar e nos libertar e nos tirar dos leitos dos hospitais. Vamos nos converter a esse menino. Agora, o Salmo responsorial. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. E então eu vos disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guarde meu coração vossa lei, guarde meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça,
Dessa vez não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei, não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia, na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. No salmo responsorial, o salmista fala em fazer a vontade do Senhor, e não só em fazer, realizar a vontade do Senhor, mas fazer a vontade do Senhor com prazer, com deleite, com alegria, com louvor, com graça, com misericórdia. Sacrifício e oblação não quiseste. O Senhor não quer o sacrifício da antiga aliança. Agora é o único sacrifício da nova aliança. Mas abriste, Senhor, meus ouvidos. A fé entra pelo ouvido. Então hoje é tempo de conversão. O que o Senhor quer para cada um de nós, católicos e até não católicos, que não são, que é a nossa conversão, que a gente se converta. O que é se converter? Deixar aquilo que está errado na nossa vida e procurar o Senhor, a vontade do Senhor. Não pedistes ofertas nem vítimas. Deus não quer holocausto, oferta, vítima do Antigo Testamento, né? É esse o sacrifício que ele se coloca contra aqui. Holocausto por nosso pecado, nada de holocausto, porque o sacrifício da antiga aliança agora não tem mais nenhuma validade, né? Agora o único sacrifício é Cristo. E então eu vos disse, eis que venho. Quem que vem? Cristo. Aqui o anúncio do Messias, do profeta do Messias. Cristo, que é o enviado do Pai, o enviado de Deus. É a Ele que eu tenho que agora oferecer sacrifício. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro. Sobre quem? Sobre mim? Não, sobre Cristo, o ungido, o Messias, o servo do Senhor. Com prazer faça a vossa vontade. Jesus fez a vontade do Pai, se entregando ao Pai e aceitando a morte de cruz. Não que Deus queria o sofrimento. Deus não quer sofrimento de ninguém. Nem essa doença é vontade de Deus. É consequência do pecado da humanidade. Todo mal é consequência do pecado. Não é de Deus. Às vezes eu escuto pessoa falar, por que é que Deus fez isso? Deus não fez nada disso, né? Isso aí tudo é consequência do pecado da humanidade. Como é que a gente pode mudar isso? Se convertendo. Com prazer faça a vossa vontade. Cristo fez a vontade do Pai. Guarda em meu coração vossa lei. A lei do Senhor tem que ser guardada dentro de nós, no nosso coração, né? E a gente fazer, praticar essa vontade com alegria, com prazer. E qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos da Igreja Católica, né? E os 5 mandamentos da Igreja. A gente tem que seguir com muita alegria esses mandamentos de Nosso Senhor. E estão gravados dentro de nós, no nosso coração. Isso é uma realidade, uma verdade, porque a religião é algo interior, é algo que sai dentro de nós. A oração é um grito do nosso coração que vai até o coração de Deus. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, ó Senhor.
boas novas de vossa justiça, agora é o anúncio da boa nova da justiça de Deus. Boa nova é o evangelho, palavra grega, é o angelion, é bom, boa, angelio, anúncio, boa notícia, bom anúncio. Então, hoje, essa boa nova de vossa justiça, essa boa nova é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São 4 evangelhos, né? Na verdade, todo o anúncio de Cristo é boa nova, é evangelho. Todo o Novo Testamento é boa nova, é evangelho. E a justiça aqui não é só justiça no sentido de condenar. Justiça, porque julgar não é condenar. Julgar é avaliar o que está certo, o que está errado, o que está certo, o que está... E julgar, na carta aos Romanos, quer dizer salvar. Deus é justo porque ele julgará e julga porque ele quer a nossa salvação. Ele quer a nossa redenção. É ele quem nos justifica. O próprio Deus nos justifica diante dele, nos dando o seu Filho. Cada um de nós, essa é a doutrina da igreja, a gente nasceu com o pecado original, mas nós fomos batizados. Então Deus nos justificou. A gente nasceu sem condição de nos justificar, de nos auto-justificar. Deus nos justificou e justifica, nos dando o seu Filho, que aceitou morrer, ressuscitar e nos conduzir para o céu. Ele se abaixou, se tornou homem, carne, para que o homem se torne Deus, nos elevando e nos elevou até ele, nos fez um com ele, nos tornando Deus com ele, nos dando o grande dom da ressurreição. Então a gente nasceu com o pecado original, a gente nasceu injusto, mas Deus nos justificou diante dele, pelo sangue do seu Filho, nos fazendo retornar ao céu. E assim nos elevando a ele. Essa é a justificação. Segundo a carta aos Romanos. Deus nos justificou. Essa é a justiça de Deus. Nos justificou, querendo e nos dando a redenção eterna. Com prazer, faça a vossa vontade. Anunciei numa grande assembleia. Então, boa nova da vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. A assembleia é a igreja. Falar assembleia no hebraico, kahal, no grego é eclesia. Eclesia quer dizer o quê? Assembleia, reunião. É reunião do povo santo de Deus, dos fiéis, congregados, em torno de quê? De Cristo. Ele que é o anúncio da verdade. Esse anúncio é Cristo, esse menino aí. Vós sabeis, conheceis, não fechei os meus lábios. O nosso lábio tem que anunciar a verdade, tem que anunciar Cristo, tem que lutar por Cristo, pelo anúncio de Cristo, pelo anúncio da verdade que é Cristo. Não esquecer isso. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, ó Senhor. Proclamei toda a vossa justiça. Então, nós tem como vocação, como dever, como ofício, proclamar. Proclamar é anunciar com autoridade. Proclamar o que? A justiça, a redenção, a ressurreição, a salvação do Senhor. Toda a igreja proclama essa redenção. Sem retê-la no meu coração. Não posso reter, não posso ficar calado. Cada católico, cada cristão tem o dever de anunciar, proclamar a redenção, a ressurreição, a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, anúncio de alegria, apesar de toda tristeza, toda dor, toda doença, aí esse vírus, mas anúncio de alegria. Nós não podemos perder a fé, e não perdemos a fé. Até que a vida não é só aqui, a vida inicia aqui e continua lá. A vida eterna é lá, começa aqui, mas é lá. Consequência das nossas atitudes aqui na terra. Vosso auxílio e lealdade na rei. Auxílio de quem? Deus que nos auxilia. Deus é o Ezer, o auxiliador. É aquele que nos auxilia, nos ajuda em todo momento. Principalmente no momento de aflição, que é o que está acontecendo hoje. Vosso auxílio e lealdade na rei. Além de ser um auxílio, Deus é leal. Ele é fiel. Apesar de Israel ter pecado, ter se afastado de Deus, pecado de idolatria, disso, daquilo, Deus é fiel. Ele continuou fiel. A infidelidade do povo de Israel. Não calei vossa graça e verdade. Deus é graça, Ele é misericórdia, Ele é verdade.
Maria, a cheia da graça. Essa graça Deus nos comunica e nos comunicou através do seu Filho. Graça, e por causa dessa graça, ele nos entregou a sua lei e fez uma aliança com cada um de nós. Aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento, aliança hoje no sangue, no corpo e no sangue do seu Filho, Jesus, que é a Eucaristia. A Eucaristia é a aliança de Deus conosco. Não calei vossa graça e verdade. Graça em hebraico, ren, verdade, emet. Deus é graça e verdade. Ele é misericórdia e justiça. Está lá no livro do profeta Oséias 2, 16 a 25. Na presença da grande assembleia. Então não podemos nos calar na igreja, fora da igreja, anunciar o quê? Que Deus é graça, que Ele é verdade, que Ele é misericórdia, que Ele é auxílio, que Ele é lealdade, que Ele é protetor, que Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. Esse vírus não vem de Deus, né? Mas que Ele tem poder e autoridade de fazer milagre, de operar milagre na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Agora, a segunda leitura da carta aos Hebreus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com sangue de touro e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocausto, sacrifício pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura, que na verdade é a terceira leitura, é da carta aos Hebreus, capítulo 10. Inicia dizendo: Irmãos e irmãs, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. De novo se coloca contra o sacrifício da antiga aliança e diz que Cristo é o único sacrifício, que é a nova aliança, e que Cristo veio fazer a vontade de Deus com prazer. Então, essa leitura se liga à leitura do Salmo, a leitura anterior. Eis que vem ao Senhor fazer com prazer a vossa vontade. Então, está eliminado agora o sacrifício da antiga aliança. O que permanece, fica, é o sacrifício da nova aliança, o sacrifício do único Cordeiro de Deus, o sacrifício de Cristo. Por isso, ao entrar no mundo, quando Cristo se encarnou, e hoje é a festa da encarnação, então essa leitura se liga, se colega à festa da encarnação. Cristo afirma: Tu não quiseste vítima da antiga aliança, entenda, nem oferenda, não é oferenda da nova aliança, continua as oferendas, o sacrifício da nova aliança, mas da antiga aliança. Mas formaste-me um corpo, é a encarnação de Cristo. Cristo foi gerado no seio de Nossa Senhora. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por que que Deus agora não se alegra mais pelo sacrifício da antiga aliança? Porque os judeus continuaram a pecar, né? Eles pecavam, ofereciam o sacrifício, matavam o bode, o cordeiro, queimavam, ofereciam um incenso lá, a fumaça do animal para Deus, e depois voltavam a pecar. Era um sacrifício externo, exterior. Eles não se convertiam. Essa é a questão. Deus aceita a nossa penitência hoje, aceita o nosso jejum hoje, aceita desde que a gente se converta. Não adianta rezar sem o coração convertido, arrependido. Deus escuta o coração arrependido, convertido. Então, o grande anúncio hoje da Igreja Católica, nesse período aí, inclusive de crise, de doença, é o anúncio da conversão. A gente tem que se converter, buscar a Deus de todo o nosso coração. É um período de conversão, de graça. Para a humanidade é um período de graça. E é um período de graça para a humanidade, para a conversão da humanidade. Então, bora nos converter.
tá? Mas formaste-me um corpo. Deus que forma, dizer assim, um corpo em Cristo, quando Jesus se encarna, e se encarna pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que é Deus com Deus, é um Deus só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Cristo, o Pai, o Filho e Cristo é o Filho, um Deus só e 3 pessoas. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifício pelo pecado. Ele continua, insiste a falar contra o sacrifício da antiga aliança, não é da nova aliança. Nessa carta aos hebreus, direcionada aos judeus, essa carta. Os judeus convertidos, que eles queriam entender o sentido do sacrifício da nova aliança. Por isso eu vos disse, eis que eu venho. Agora é Cristo quem fala. No livro está escrito a meu respeito, no livro da lei do Senhor, está escrito a respeito de quem? De Cristo. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Cristo faz a vontade do Pai. Não que ele quisesse sofrer, repito, recorde lá o Getsemane, não é? Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, faz a tua vontade. E fez a vontade do Pai, se entregando à morte e morte de cruz. Quem fez? Cristo. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, tu não quiser nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei da antiga aliança, ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Então, Cristo aboliu o sacrifício da antiga aliança e instituiu o novo sacrifício no corpo e no sangue dele. A leitura é muito clara, é a leitura da Eucaristia, da encarnação do Verbo, da anunciação do anjo a Nossa Senhora, que é a festa de hoje. Na Igreja Católica, eu vim para fazer a tua vontade. E cada um de nós, na nossa vocação, o que é que eu tenho que fazer? Eu, sacerdote, vocês, como leigos, fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Como é que eu faço a vontade do Pai? Cada um na sua vocação. Quem é casado, a esposa dando a vida pelo marido, pelos filhos, os filhos obedecendo os pais dando a vida pela esposa, pelos filhos, o sacerdote pela comunidade, quem é solteiro se entregando ao Senhor, dando a vida por todos. É assim que a gente faz a vontade de Deus. Seguindo a lei de Deus, indo à igreja, se confessando, comungando. Certo? Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprimiu, aboliu o primeiro sacrifício da antiga aliança para estabelecer o segundo sacrifício e a nova aliança. É graças a essa vontade de quem? De Cristo, que fez a vontade do Pai. É uma vontade só. Cristo, que é Deus com o Pai, faz a vontade do Pai, que é Deus com ele. É uma vontade só. É graças a essa vontade, graça ren em hebraico, que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. A gente é santificado pela Eucaristia. Santificação que vem através do Espírito Santo, que é obra do Espírito Santo, a encarnação do Cristo. Cristo é concebido por obra do Espírito Santo. E a nossa santificação vem por obra do Espírito Santo. E somos santificados pela oferenda do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, realizada uma vez por todos. Aqui é outra diferença entre o sacrifício da nova aliança e da antiga. Na antiga aliança, cada vez que alguém pecava, oferecia um sacrifício a Deus, matar um cordeiro, tal e tal. Agora não. Não é cada pecado. Jesus morreu uma vez. A oferenda dele é única. E ele morrendo uma vez, ele suprimiu, aboliu todos os pecados. De todos os homens, do Antigo e do Novo Testamento. De todo mundo. A importância da Eucaristia, do sacrifício de Cristo. Uma santa missa tira o pecado de todo mundo. Claro, desde que a gente se converta e se confesse ao sacerdote. Então, agora é um único sacrifício do corpo e do sangue de Cristo que tira todos os pecados. Antigamente era cada pecado um sacrifício. Agora não é mais assim. Cristo aboliu toda a antiga aliança e instituiu um novo sacrifício, uma nova aliança.
Agora, irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o descendente de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente um pouquinho que a gente vai refletir essa palavra. Irmão, irmã, é um evangelho muito importante, esse de Lucas. É o evangelho da anunciação, da encarnação do Verbo de Deus, segundo Maria. A ótica de Maria tem o anúncio a José, lá em Mateus 1, 18 a 25, tem esse aqui. Lá em José, segundo a ótica de José, tem esse aqui. O anúncio, segundo a ótica de Maria, em Lucas 1, 26 a 38, que é esse que foi anunciado agora, que eu acabei de anunciar, e tem em João. João é um versículo, 1,14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. O Logos é Cristo, é a palavra de Deus, é o verbo eterno de Deus. Hoje aqui em Lucas, naquele tempo que é agora, que é hoje, na hora que é anunciado o Evangelho acontece, o anjo Gabriel, um anjo é anunciado com a cidade da Galileia, Nazaré, ao norte de Israel. Hoje é uma grande basílica lá no local da anunciação. Já celebrei lá, já estive lá. O anjo Gabriel, Gabriel é a palavra hebraica, que quer dizer força de Deus, ou varão de Deus, ou homem de Deus, forte de Deus.
foi enviado por Deus, ele é um arcanjo, o anjo existe, os anjos existem, eles estão em função da nossa redenção, da nossa salvação, são enviados para a nossa proteção ou para um anúncio importante. Aqui, o anjo, o arcanjo Gabriel, é enviado para anunciar o nascimento de Cristo. Enviado por Deus, então ele tem uma missão, é Deus quem envia, ele não vem por vontade própria. Há uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, no norte de Israel. Há uma virgem, ele é enviado a uma virgem, recordem a leitura inicial lá de Isaías 7,14, uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Então aqui é a realização da promessa, da profecia da virgem lá de Isaías, prometida em casamento a um homem chamado José. Aqui a gente tem que entender o que era essa promessa de casamento no antigo Israel, diferente de hoje, né? Lá no Antigo Testamento, eles ainda estão no Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido. Maria estava prometida em casamento a José. Já era casada, esse prometido em casamento era casada. Só que cada um vivia em sua casa. José na casa dele, ela na casa dela. Eram casados. Então, quando o anúncio do anjo acontece, Maria está na casa dela em Nazaré e José na casa dele em Nazaré. E eles não tinham tido ainda relação sexual, né? É o contrário de hoje, né? Porque o jovem, primeiro nem casa, né? Tem relação sexual e cada um já estão vivendo junto. Lá era o contrário, eles eram casados e cada um na sua casa, depois que iam coabitar, né? Hoje se trocou tudo, né? Já se junta e depois talvez se casa. É o contrário do que aquilo que eles fizeram, que a Igreja Católica anuncia, tá? Então, Maria na casa dela, José na casa dele, ela concebeu e recebeu o anúncio do anjo. Prometida em casamento a um homem chamado José. José, o esposo de Maria, cada um na sua casa. Ele era descendente de Davi. José é descendente de Davi. Por isso que o menino Jesus será descendente de Davi. Porque é a paternidade quem dá a descendência do menino. Apesar da tradição católica, cristã, dizer que Maria também era descendente do rei Davi. O rei Davi, o grande rei de Israel. Era muito importante ser da descendência de Davi, porque é o maior rei de Israel. Então Jesus é rei. Ele já nasce rei, porque da descendência do rei Davi. Davi grande na graça e no pecado, mas depois ele se arrepende. O nome da virgem era Maria. Hoje, grande festa de Nossa Senhora. O anjo entrou, ele entra onde Maria está. Pense aí na cena, ela na casa dela, tinha em torno de 15, 16 anos. Era uma jovem, muito jovem ainda na casa dela, sozinha, José não estava lá. Fazendo as coisas da casa, o anjo entra e diz: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de... Alegra-te é uma saudação hebraica, shalom. Shalom é o alegra-te, né? A paz. Tá? Então, era uma saudação usual entre os judeus. Cheia de graça, peritomener, né? Maria é a cheia de graça. O verbo grego de cheia de graça significa que ela nasceu da graça e essa graça continuou. Então, ela é concebida sem pecado. Só esse verbo grego aí diz tudo isso. Ela é a cheia de graça, porque nasce da graça de Deus, uma graça que não se extingue e que a perpetuou e que a fez sem pecado. Maria é a única criatura, só criatura, que nasce sem pecado. E Cristo não é só criatura, é criatura, Deus, que foi gerado sem pecado porque é Deus. Maria por uma graça de Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Adonai Imar, o Senhor contigo. Então, Maria, lógico, se assusta, né? Está na casa dela fazendo as obrigações da casa sozinha, de repente tem um anjo na frente dela. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada, claro, se assustou com essas palavras, com a presença do anjo, e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Ela ficou pensando. Isso é uma característica de Maria no Evangelho de Lucas. Ela pensa em tudo que acontece com ela, com o filho dela.
Ela medita no coração, não é só pensar com a cabeça, ela medita no coração. O que significa isso? Esse homem aqui na minha carne dizendo, alegra-te cheia de graça. Quem é ele? O que ele veio fazer aqui? Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudade. O anjo então lhe disse. O anjo vê que ela está intrigada, né? E Maria estava com medo. De repente o homem na sua frente, né? Então ele diz, não tenhas medo, Maria. Ela sentiu medo. Como nosso Senhor sentiu medo lá no Getsemane. O medo é um sentimento humano. Eu não posso me deixar levar por ele. Mas sentir todo mundo sente. E às vezes ele nos alerta de algo ruim. Aqui não é algo ruim, aqui é algo muito bom. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante dele. Ela é a cheia de graça, encontrou graça. Nasceu sem pecado, cheia de graça. Continuou sem pecado, cheia de graça. É a conceição imaculada de Maria. Se o filho dela é gerado sem pecado, ela nasceu sem pecado. Por quê? Para ser a mãe de Deus, tem que nascer sem pecado. Como é que seria uma mulher igual às outras, ou igual à humanidade? Não, ela nasce sem pecado. Tem diferença entre Maria e nós? Tem. Por quê? Porque cada um de nós nasceu com o pecado original. Maria nasceu sem pecado. Por quê? Porque é a mãe de Deus. Poderia nascer com pecado. Tem uma grande diferença entre nós e ela. Porque encontrar graça diante de Deus. Tu és a cheia de graça. Eis que, aí ele anuncia o que ele veio fazer, que ela estava com muito medo. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Tu vais conceber e vais gerar um menino. A quem porás o nome de Jesus. Na verdade, quem vai pôr o nome é José. Porque na cultura judaica é José, o pai, quem põe o nome na criança. Não tinha como hoje é o batizado e lá que coloca o nome. Não. Quando o pai diz, eu te batizo em nome do pai e tal, e diz o nome da criança. Lá não. Era o pai quem dizia o nome do menino. E o apresentava no templo de Jerusalém. Jesus quer dizer, Deus salva. O nome de Jesus já é a vocação dele. Qual é a vocação de Jesus? Salvar. Nos salvar de quê? De tudo. Nos redimir de tudo. Nos ressuscitar com ele. Ele será grande, será o maior de todos, né? Porque ele é Deus. Será chamado Filho do Altíssimo. Ele é Deus, junto com Deus, e Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. De novo, alusão a Davi, porque é o grande rei de Israel. Então Jesus é rei, é profeta, rei, Messias, sacerdote, tudo. Ele é Deus. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Jacó é o filho de Isaac, que é o filho de Abraão. Então, os filhos de Abraão são todos filhos de Deus, né? E Jesus reina sobre nós. Nós somos o descendente de Jacó. Nós somos o novo Israel. E Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós na igreja somos descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão, em Cristo. E o seu reino não terá fim. O reino de Cristo não tem fim. O reino humano, todo reino humano, um dia terá um fim. Recorde aí todos os reinos, Egito, Mesopotâmia, Assíria, Babilônia, Médios, Persas, Grego, Alexandre, Romanos. Tá? E depois todos os reis que surgiram aí ao longo da história da humanidade. Tudo isso passará um dia, só ficará o que? O reino de Cristo. Então eu não tenho que me assustar com essa doença, porque ela passará. Mas eu tenho que ser fiel à lei de Deus, para eu estar protegido. Entendeu? Não ter medo, não ter medo. Tenho que me proteger com máscara, com isso, com aquilo outro, tá? Mas não ter medo. Ter confiança. Porque eu sou filho de Deus e nada de mal me acontece. Seu reino não terá fim. Maria, então, pergunta o anjo. Até então, Maria estava calada. Estava intrigada, um pouco calada. O anjo anuncia tudo isso. No começo ela teve medo, agora não tem mais. Ela tem coragem. Passou do medo à coragem. E ela pergunta ao anjo, como acontecerá isso se não conheço homem algum? Aqui ela anuncia a virgindade consagrada dela. Ela tinha decidido não ter filho nenhum. E por que anuncia a virgindade consagrada dela? Maria sabia que para ter filho era só ter relação. Ela não era ingênua, não. Se ela diz o anjo anuncia que ela vai ter um filho. Ela tinha decidido não ter um filho.
Então, quando o anjo anuncia que ela terá o filho, diz, não vou ter, porque eu já decidi não ter um filho. Como é que é possível isso? A impossibilidade não é de ela ter relação, não, é porque ela tinha decidido não ter relação. Ela tinha decidido permanecer sem ter relação. E poderia fazer isso? Pode. Era a praxis lá da... Não, mas poderia fazer. Então, ela está na casa dela, o anjo anuncia que ela... Vem o anjo, cheio de graça, anuncia que ela dará à luz um menino, que é Deus, filho de Deus. É impossível. Por quê? Porque eu decidi não ter filho. Não no sentido de usar anticoncepcional, que a igreja não permite, mas no sentido de se manter virgem. Para não ter... Para se consagrar a Nosso Senhor. Casar e se manter virgem. Não era o comum da época, mas tinha alguns que faziam isso. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo disse, o Espírito virá sobre ti. Então o anjo acalma ela. Você vai continuar virgem. Não é uma relação humana, não é uma relação carnal, não é uma relação entre ti e José. É o Espírito Santo quem gerará, quem vai conceber o menino no teu ventre, no teu seio. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então é o Espírito Santo quem vai conceber o menino no seio da Virgem. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo. Ele é o único Santo, 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 Senhor Deus de Israel. Filho de Deus, um com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Também Isabel, aí o anjo aproveita e anuncia outra graça. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então Deus vai gerar um menino de uma virgem sem intercurso humano e vai gerar outro menino, João Batista, no seio de uma estéril e velha, anciã. Então vão nascer dois, Jesus e João Batista. João que é o precursor de Jesus, o precursor do nascimento do menino. O precursor do anúncio desse menino que vai nascer. Então aqui são duas graças, na verdade, né? É o anúncio do anjo a Nossa Senhora, anúncio do nascimento de Cristo de uma virgem. Então a impossibilidade é essa, que Deus torna possível, porque para Deus tudo é possível, né? Ele fará uma virgem conceber sem intercurso humano e fará uma estéril anciã conceber. Isabel era velha, né? E já está grávida há 6 meses de João Batista, João que será o precursor que anunciará o Cordeiro de Deus. Então, uma grande festa, uma grande alegria hoje na Igreja Católica. Maria então diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. E a vontade de Deus. E o anjo se retira. Então Maria responde, estou aqui. No começo ela teve medo, depois ela começou a conversar com o anjo, perguntar, e no final ela aceita e se entrega e mantém a virgindade. Ela que tinha decidido ficar virgem, continuou virgem antes, durante e depois do parto. É um mistério, como é um mistério Deus se encarnar. Não é José, não é através de uma relação com José que ela terá o menino e teve o menino. É obra do Espírito Santo de Deus. Então, aqui tem muita coisa para a gente refletir. O mistério de Maria, que é muito importante, não existe redenção na Igreja Católica sem Maria, porque ela é quem concebe o Redentor. O mistério da fé de Maria, ela acredita, né? Acredita profundamente nesse projeto de Deus. E tudo isso nos ensina que eu tenho que acreditar, que tenho que ter fé. O momento atual, irmão, irmã, é de fé, que a gente acredite, se entregue a Deus, se converta, tenha um coração convertido. Maria era convertida, ela era uma filha de Israel, crente no sentido de acreditava em Deus, e que porque acreditou, todo o projeto de Deus se realizou na vida dela. Que esse projeto se realize na vida de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, concebeu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezamos pelo Santo Padre o Papa, rezamos pelos bispos, cardeais, sacerdotes, diáconos, leigos consagrados, religiosos, leigos, vocês. Rezamos por todos os doentes nessa pandemia, para que o Senhor, a todos nós, dê o dom da fé, uma fé profunda, uma fé inabalável para acreditar naquilo que é impossível, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Então, toda graça que a gente pede com fé, com muita fé, a gente alcança, desde que seja a vontade de Deus. Recorde aí que a leitura de hoje foram todas com prazer, faça a vossa vontade, Senhor. Então, toda a nossa vida é se entregar à vontade do nosso Senhor. Claro é que devemos viver uma vida de conversão, uma vida de sacramento, confissão, oração, adoração, missa na Igreja Católica, para ficarmos tranquilos, né? Inclusive nesse momento, ter muita paz, tranquilidade, ter muita fé, porque aquele que acredita tem fé em Deus, né? É só a gente viver de acordo com a vontade de Deus, que a gente não se desespera, né? Quem tem a consciência tranquila, ter a consciência tranquila para nós católicos, deve fazer a vontade de Deus, nunca perde a esperança. Acolhe, Senhor, todas essas orações por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Vou te oferecer a vida e tudo que já sei viver. Tempo e trabalho, amor que eu espalho, coisas que me fazem crer. Vou te oferecer o pranto, aquilo que é meu sofrer, mas que ainda não sei, e tudo que errei são coisas que me fazem crer. Pão e vinho são sinais do teu amor, nele eu vou saber viver. Alegria e dor eu vou te oferecer, são coisas que me fazem crer. Pão e vinho são sinais do teu amor, nele eu vou saber viver. Alegria e dor eu vou te oferecer, são coisas que me fazem crer. Alegria e dor eu vou te oferecer, são coisas que me fazem crer. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus onipotente, as oferendas da vossa Igreja, que comemora a sua origem na encarnação do vosso Filho, celebrando com alegria esse grande mistério por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. A Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo e à sombra do Espírito Santo acolheu com amor no seio puríssimo aquele que, para salvar os seres humanos que nascer entre eles, assim cumpriam-se as promessas, se realizaram, feitas a Israel, e de modo inefável realizava-se a esperança das nações. Por essa razão, a multidão dos anjos e dos santos se alegra na eternidade na vossa presença, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, Valdemir Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Enfim, nós os pedimos, tem piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora, com muita fé, muita confiança, muita alegria, a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade, vós sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Ao chegar a hora de se entregar, abraçando livremente a paixão, partiu o seu
Oremos. Ó Deus, confirmai em nossos corações os mistérios da verdadeira fé, para que, proclamando verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que nasceu da Virgem, cheguemos à felicidade eterna pelo poder da sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Então, muita força, muita fé, muita alegria, muita esperança nessa Eucaristia e nessa festa da Anunciação. Agora a gente irá orar por todos os falecidos durante essa pandemia. Eu irei encomendar os corpos de todos que morreram de ontem para hoje. E que morreram durante toda essa pandemia. Se pode fazer. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos os nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós os damos graças por todos os dons que lhes concedeste na vida mortal, especialmente pelo dom da fé, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança e caridade até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo. E assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Agora iremos orar a São José, encarnação do anjo. Ele também tem muita importância, pedindo aquela indulgência plenária a cada um de nós. Você vai pedir perdão de todos os seus pecados, prometendo não pecar mais. Fazemos essa oração a São José e oramos pelo Santo Padre, o Papa. Depois, na primeira oportunidade, você confessará o seu pecado e comungará presencialmente. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade, que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tiverdes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo adquiriu com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. São José, nós te pedimos por todas aquelas pessoas que não têm um emprego digno, para que alcancem um emprego digno por Cristo, nosso Senhor. Então agora a gente reza ao Santo Padre, e você pede perdão aí no seu coração todos os seus pecados, promete não pecar mais, faz um exame de consciência bem forte, e o propósito de nunca mais pecar, então se confessa e comunga. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, protege, ilumine. Amém. Agora irão fazer alguns instantes de adoração, pedindo por todos os doentes. Estão pedindo pelo Pedro aí, nosso irmão, nosso amigo, toda a família dele, os amigos dele. Então iremos ficar 5 minutos de adoração em intercessão por todos os doentes. Depois eu darei a bênção final.
O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com Deus, em paz, toda a noite em paz.